Será que o inferno é um lugar real? Bom, essa pergunta parece inocente demais, mas na verdade ela carrega um peso muito grande em relação ao cristianismo do nosso século, né? Antes de responder ela, eu quero passar a falar sobre a importância da pergunta. E no final desse vídeo eu vou dar a minha opinião, já fica claro que aí vai ser a minha opinião, sobre o inferno, sobre como é o inferno e como vai ser o inferno, né? Caso a gente decida ou imagine ou chegue à conclusão de que ele existe, né? Então, antes a gente tem que pensar na importância da pergunta. A igreja cristã, o cristianismo está sendo muito atacado nos últimos 100 anos, eu diria. Mas hoje, em 2021, a gente tem um cenário muito pior, né? A igreja está sendo completamente atacada, completamente detonada, diria eu. E há vários meios de detonar a igreja, né? O primeiro meio é o liberalismo teológico, mais frequente hoje, né? Mas ele não está sozinho, né? Ele tem outros acompanhantes do liberalismo. O liberalismo teológico é justamente o que rende respostas diferentes a esta pergunta que você está vendo aí, né? É ele que confunde, é ele que modifica a maneira de interpretar ou de entender a Bíblia a ponto de fazer vocês mudarem de opinião a respeito de uma coisa que é tão simples, né? Não só esse ponto, mas outros pontos que deveriam ser simples, mas não são. Então, o liberalismo teológico é uma das armas que Satanás tem usado para destruir a igreja. Uma outra arma que tem sido usado é... Deixa eu ver se eu vou usar a palavra certa. Se eu não usar a palavra certa, coloquem aqui no comentário a palavra certa. É a diversão. As igrejas se tornaram lugares divertidos demais. E quando você tem um ambiente muito divertido, você geralmente não quer dar ideia para algo sério, como o inferno, por exemplo, né? Então a igreja se tornou, isso eu digo de todas as igrejas mesmo, ela tem se tornado lugares divertidos demais para se falar sobre o inferno, ou sobre o céu, ou sobre a salvação, né? Então isso tem atrapalhado bastante. Fico em dúvida entre qual dos dois problemas atrapalha mais a igreja, né? Eu quero ver a opinião de vocês. O que atrapalha mais a igreja? O divertimento religioso, que se tornou o cristianismo, ou o liberalismo teológico, tá? Agora, vamos à questão em questão. O inferno é um lugar real? Bom, a primeira coisa que vai atrapalhar você a entender esse ponto é que os liberais não creem na inspiração da Bíblia, sabe? Eles distorcem um pouco a doutrina da inspiração e a inerrância das Escrituras. Fazem isso para que nós comecemos a aceitar outras ideias que não são do cristianismo. E é por isso que eles convencem muito. Então, primeira pergunta que eu preciso fazer para você: você acredita na Bíblia Sagrada? Você crê que ela é a verdade de Deus revelada para nós? Isso é fundamental para responder a nossa questão. E eu já vou deixar aqui a minha posição. Creio na inerrância das Escrituras, tá? O que acontece com a Bíblia é que ela tem vários estilos literários diferentes que precisam ser interpretados do jeito certo. Isso pode complicar um pouco às vezes, mas depois que você aprende sobre esses estilos literários, fica mais fácil de ler e interpretar as escrituras. Então, quando é símbolo e quando não é símbolo, né? E quando é símbolo e que significa algo real, entendendo o estilo literário. A gente vai falar sobre isso na área de membros aqui do canal, então fica aí o convite, seja membro do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, você consegue ter esse conteúdo e outros conteúdos sobre a interpretação da Bíblia. E presta atenção, esse vai ser o ponto atacado pelos liberais, a interpretação das escrituras, tá? Esquece calvinismo e arminianismo, tudo isso é resolvido na hora de interpretar, ler e interpretar a Bíblia. É aí que o liberalismo, é aí que outras religiões atacam as escrituras. Então, você crê na inerrância da Bíblia? Eu tenho um texto aqui que vai ajudar a gente a entender a resposta, só por ele, né? Não preciso nem usar outros textos, um texto já mostra a resposta da nossa pergunta. Ó, Apocalipse 14, versículo 9 até o versículo 11. Está projetado aqui para vocês lerem, vai estar tudo certinho, a letra está muito boa para ler, a gente vai ler junto. Vamos ler então? Versículo 9 de Apocalipse 14 diz o seguinte: Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e receber o sinal na testa ou na mão. Versículo 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre atormentado, né, vou marcar aqui, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Nós temos dois elementos aqui. A fumaça do seu tormento, versículo 11, sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. O texto em si já é muito claro a respeito do inferno, mas a gente precisa ler com mais calma para entender. Então eu separei aqui alguns pontos importantes dele. Primeiro, dois pontos aqui. Dois pontos aqui que vão tentar reduzir e acabar com a doutrina que vocês leram. O primeiro ponto é que o inferno é algo temporário, né? Ele não é eterno. Os que negam a existência do inferno, alguns vão falar isso. O inferno é algo temporário, ele não é eterno. E no contrário ao texto. Viram o texto falando ali? Sobe para todo sempre, não tem repouso, né? E o outro ponto, né, o outro sujeito que nega o inferno vai dizer que o inferno é algo simbólico e é na terra, né? É algo que você vive hoje. Tem pregadores famosos que dizem isso aqui, né? Também negando o próprio texto. Por isso que eu perguntei a você, você crê na inerrância das Escrituras? Você crê na Bíblia Sagrada? Se você crê na Bíblia Sagrada, essas duas definições aqui contra o inferno vai ser claramente distinguido por vocês. Vocês vão ouvir e vão estranhar, né? Agora, contra esses argumentos e extraindo toda a resposta do próprio texto, nós temos algumas conclusões importantes. Deixa eu ver quantas são. 1, 2, 3, 4, 3. Vamos terminar aqui a respeito de Deus ser ou não injusto a respeito do inferno, né? A primeira definição, conclusão que nós temos aqui é de que haverá um evento final na humanidade. Então a humanidade caminha para o fim. O tempo vai acabar. Um dia vai chegar o último dia da nossa história, da história da humanidade. O texto fala lá no início de Apocalipse 14, no início do texto que nós lemos, né? Também o tal beberá o vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Em algum momento da história da humanidade, o tempo vai parar e Deus vai castigar aqueles que foram contrários à sua vontade. Essa imagem daqueles que são contrários à vontade de Deus é visto ali pela besta, pelo símbolo, né? Você pode ver aqui direto no texto, cadê? Nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Então esses são os alvos do castigo divino. Quem é aquele que adora a besta e a imagem da besta ou recebe o sinal do nome? Esse é aquele que vai contra a vontade de Deus. A besta é um elemento contrário à vontade de Deus, que vem lá de Apocalipse 13. É alguém que blasfema, é alguém que tenta ser Deus. Então, a gente tem aqui uma pessoa que, além de adorar esse tipo de imagem, ainda recebe o sinal, né, desse nome aí, que a gente não sabe ao certo que tipo de nome é, mas terá um sinal. Então, em algum momento da história, o tempo vai parar, isso vai acontecer. Haverá um evento final. O texto está dizendo isso pra gente. E o texto continua mostrando que haverá um local de castigo também. Você lembra no texto? E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Um local onde a pessoa será atormentado, né, diante dos santos anjos e diante de Cristo, nesse caso. Cordeiro aqui é Cristo. Então o texto é bem claro ao afirmar que tais pessoas serão castigadas, né? Aqui usa-se o fogo e o enxofre como símbolos, né? E aí sim entra a questão da simbologia. O fogo é um sinal de provação, em toda a Bíblia o fogo é sinal de provação.
Tanto que lá no início, João Batista disse que os fariseus e aqueles que estavam tentando impedir o batismo receberiam um batismo de fogo. E lá em Mateus 23, Jesus declara esse batismo de fogo, a condenação dessas pessoas, ou seja, isso é um sinal de castigo, de provação, tá? E o enxofre é um elemento químico que pode causar um monte de problemas. Então você vai ter aí um local onde as pessoas vão ser provadas constantemente, e isto não será nada fácil. E muita gente vai pensar assim, beleza, mas a alma dessas pessoas vai sofrer para sempre. O texto não fala de alma, o texto fala do homem mesmo, toda a estrutura humana. Por isso o enxofre é colocado aqui. Se o enxofre pegar na pele, ele causa estrago. Se o enxofre for bebido, ingerido, ele causa estrago. Se você respirar o enxofre, ele pode te causar danos também. Então nós temos um cenário de um local onde a pessoa vai ser atormentada, e ela vai sentir isso na pele. Então vai ser um sofrimento de alma, como muita gente pensa. É um sofrimento do corpo mesmo, constantemente, né? Até é estranho algumas pessoas acharem que o inferno será um lugar onde vai ficar pegando fogo direto. Porque, humanamente falando, a partir do momento que você começa a sentir o calor do fogo, né, você tem ali um tempo para parar de sentir dor. Então, o corpo humano age dessa forma. Depois de um tempo, o seu corpo não sente mais dor, você não sofre, né? Agora, imagina, se Deus colocasse um ser humano, que ele pode fazer, né? Se ele colocasse um ser humano no fogo para sempre, chegaria um momento em que, já que o corpo dele não morre, como Jesus disse que não morreria, chegaria um momento em que eles não iriam mais sentir dor, né? E o inferno passaria a ser um lugar comum para eles. Mas aqui a gente está pensando em um tormento, né, com fogo e enxofre, algo que causa problemas. Então haverá um local, sim. A Bíblia falando que o inferno é real e é um lugar de muito sofrimento, tribulação e sofrimento, tá? Talvez o fogo e o enxofre aqui, colocando em paralelo, dê a entender de que vai ser tanto uma tribulação psicológica, né? Uma tribulação, porque uma tribulação não precisa ser na carne, você pode sofrer, né? O sofrimento, ele é sentido pela consciência, pela mente, e aí ele coloca um enxofre para dizer que isto vai ser na pele, sabe? Vocês vão sentir, vocês não, né? Quem for para o inferno vai sentir na pele. Um sofrimento completo, talvez seja isso. E Deus vai estar vendo isso acontecer. Veja que eles estão diante do Cordeiro. Cordeiro aqui simbolizando Jesus, né? Haverá um período para esse sofrimento, como textos informam. A gente vai falar para vocês que o sofrimento é só durante um tempo e depois Deus vai extinguir essas pessoas. O problema disso tudo é que a Bíblia não fala sobre isso. E ela é clara demais em relação ao tempo de permanência no inferno. O texto diz o seguinte: a fumaça do seu tormento, a fumaça é algo visível, né? Quando você vê a fumaça, você sabe que alguma coisa está acontecendo. Ou seja, vai ser visível esse sofrimento e essa fumaça sobe para todo sempre. A Bíblia não usa o todo sempre como símbolo de um período. Entende? Ela não usa não tem esse símbolo. Quando fala todo sempre, é para sempre mesmo. Não tem nem como usar todo sempre como símbolo de um tempo, né? E se houvesse uma extinção, não seria para todo sempre também. Mas a Bíblia está aí para mostrar que é para todo sempre no sentido literal. Nesse caso, não tem como aplicar o todo sempre como símbolo de alguma coisa, não. Nem tem repouso, nem de dia e nem de noite. Mais uma descrição do sofrimento do inferno. Ou seja, quanto tempo vai durar o sofrimento do inferno? Tanto para sempre, quanto de dia e de noite. Não haverá sono no inferno, né? Não haverá repouso, você não vai ter como descansar. Então a Bíblia é muito clara em relação ao castigo no inferno, que é para todo sempre. Não apenas um período de tempo, mas os habitantes desse local não descansam nem de dia nem de noite. Em outras palavras, o inferno é um local de castigo e tribulações eternas. E a Bíblia fala que ele existe realmente. Então, essa ideia de que o inferno é simbólico,
cai por terra pela própria Bíblia. Se você crê na Bíblia, você já viu aqui o que ela fala sobre o inferno. Aí algumas pessoas vão perguntar, Deus é injusto por mandar as pessoas para o inferno, né? E alguns arminianos ainda vão usar isso contra nós. Olha, Deus elegeu pessoas para ser castigadas eternamente no inferno, né? Bom, quem sou eu para dizer o que Deus faz ou não, né? A gente está aqui para ler o texto. É a Bíblia que comunica a gente. Eu não tenho nenhuma relação com o ato de escrever o texto. Ele já foi escrito. Nosso papel é ler, interpretar e aceitar a verdade, né? Seja ela fácil de digerir ou não. Eu sei que tem coisas que é difícil de entender, mas a gente não pode dizer que elas são mentiras só porque são difíceis de entender. Isso seria hipocrisia, né? Então, será que Deus é injusto? Mas antes de ler essa parte final, eu quero deixar aqui uma imagem de como seria o inferno. Minha opinião, como que é o inferno? E agora entra a questão da opinião. Isso é a minha opinião, tá? O inferno vai ser um local como a Terra, né? Um local como a Terra mesmo. Vai ter um lugar, então um lugar físico. E esse lugar será, não sei onde vai ser, mas uma espécie de lugar. Não sei se é um planeta, não sei. A Bíblia não dá essas informações todas, mas vai ser um lugar. Este lugar vai ter todas as pessoas condenadas por não crerem em Jesus, condenadas por sua vida rebelde contra Deus. E essa é a marca da besta, sabe? A rebeldia contra Deus, a incredulidade, a tentativa de ser como Deus. Esta é a marca da besta que a gente tem aqui em Apocalipse 14. Agora, imagina todas essas pessoas no mesmo lugar. Agora, retire a justiça de Deus, retire o amor de Deus deste lugar. Retire a bondade de Deus desse lugar. Então, Deus vai estar ali só com a sua justiça, né? A sua justiça, a sua ira vai estar derramada ali. Agora, imagina este local sem Deus, sendo atormentado de dia e de noite. Talvez não haverá acesso à comida, né? E talvez isso seja parte do tormento. E eu não quero usar aqui o exemplo de Dante sobre o inferno, né? Acho que é a Divina Comédia que fala também, né? Não sei exatamente, eu nunca li esses livros. Mas seria um local, não um monte de locais diferentes, não. Um local de muito sofrimento, né? Sem Deus, sem esperança, vocês vão saber que nunca vão sair de lá. E a dor de saber que vocês tiveram a oportunidade de sair de lá, mas não quiseram, será parte desse sofrimento, né? A saudade vai ser parte do sofrimento, a violência humana vai ser parte desse sofrimento, e essas pessoas viverão neste lugar para sempre. Então eu imagino que o inferno seja um local assim. Haverá trabalho, haverá alguma coisa? Não sei, provavelmente não. Agora, há muita injustiça na terra em relação ao homem. Talvez isso aponte, de certa forma, ao inferno, né? Mas não tem como saber. A Bíblia não dá tantos detalhes assim. Agora, será que Deus é injusto, para terminar? Eu peguei um comentário do Wayne Grudem aqui, da sua teologia sistemática, que eu achei muito interessante. E ele escreveu o seguinte: o argumento de que a punição eterna é injusta, porque há uma desproporção entre o pecado temporário e a punição eterna, presume erroneamente que nós conhecemos o grau de mal cometido quando os pecadores se rebelam contra Deus. Ou seja, o argumento de que a justiça de Deus seja desproporcional ao nosso pecado tenta deduzir de que o homem sabe o grau de pecado contra Deus, né? É como se ele está tentando mostrar que ele sabe o nível de pecado, o nível de dano que causamos a Deus e o nível de dano que Deus vai causar a quem for para o inferno. O que é uma mentira, né? Se soubéssemos mesmo, não pecaríamos, teríamos total medo disso, né? Mas não sabemos. A santidade de Deus é algo que a gente não consegue alcançar. É algo que a gente não consegue nem desfrutar do jeito certo por causa da nossa carne. E o que nós fazemos com esta santidade todos os dias? Tentamos manchá-la. Nós atacamos Deus todos os dias. Esta é a questão. Entende? É como se Deus tivesse parado e a gente tacando terra nele, tacando lama em Deus. E a gente não consegue imaginar o grau de problema que é isso, né? Talvez, se você fizesse uma ilustração, colocasse você na frente de uma autoridade, talvez você conseguiria imaginar. Imagina você sendo julgado e você xingando o juiz, o cara que vai te condenar.
Você, além de não colaborar com ele, não crê nele, ainda xinga, humilha, né, professa coisas que não podem ser proferidas. Então, mais ou menos isso, não dá pra gente imaginar, mas é mais ou menos isso, né? Então, quem vai dizer que o inferno é injusto é alguém que acha que pode decidir quão justo ou quão injusto é o pecado. Algo que não consegue fazer, obviamente, né? Aí o Wayne Grudem continua. David Kingdom observa: o pecado contra o Criador é nefando até ao ponto de estar totalmente além da nossa imaginação, da nossa capacidade pervertida pelo pecado poder conceber. Quem poderia temerariamente sugerir a Deus como a punição deveria ser? É aquele negócio, né? Vocês vão ver pessoas colocando Deus como culpado e ele tem que se explicar, né? Então, Deus ele não pode fazer muita coisa, né? O ser humano ele é altamente justo a ponto de julgar o próprio Deus. Então, Deus não pode eleger, Deus não pode condenar, Deus não pode castigar, Deus não pode matar, né? Por quê? Será que estamos nos sentindo deuses? Estamos julgando e condenando o próprio Criador de todas as coisas? Bom, como que nós, como seres humanos, poderíamos julgar o que Deus tem que fazer ou não? Isso é inconcebível, né? Até porque quando o ser humano vai tentar ser justo, ele demonstra ser um monstro, né? E um monstro por quê? Porque a sua justiça é toda suja com a sua própria injustiça. Estamos falando agora de um Deus que é totalmente puro. Como é que uma pessoa que está na lama vai tentar falar para alguém que está limpo como se vestir? Não tem como. Essa é a ilustração que me veio à mente. Quem poderia temerariamente sugerir a Deus como a punição deveria ser? Possível, né? Ele também responde a essa indagação propondo que os descrentes no inferno podem continuar a pecar e receber a punição por seus pecados, mas nunca se arrependerão. Esse ponto é importante. Nenhum incrédulo no inferno vai se arrepender e desejar a Deus. Eles vão odiar a Deus, continuam odiando. A incredulidade é um sinal de ódio, só que é um ódio disfarçado, mas ela já é um sinal de ódio. No inferno, essas pessoas, além de odiar a Deus, elas vão demonstrar publicamente isso, né? Vão condenar ainda mais a Deus pela sua injustiça, né, que fez com eles. E observa que Apocalipse 22:11 aponta nessa direção. Continue injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície. Esse é um texto tirado do Manual de Doutrinas Cristãs da Vida Nova, da Editora Vida, aliás, página 508. Então fica aí a resposta. Será que existe o inferno? O inferno é um local real? Sim, é um lugar real. Eu espero que você que está vendo o vídeo não vá para esse lugar. Para isso, creia em Jesus. Se entregue a Jesus, sabe? Ele é o Senhor da sua vida. Você tem que se entregar a Ele. Se você não fizer isso, não tem o que falar, não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Infelizmente, não tem outra resposta além do inferno na Bíblia, tá? Fique com Deus. Até a próxima aqui no canal da Escola Aberta de Teologia Reformada. Tchau.